Olá, meus queridos alunos do sexto ano A, B e C da Escola Antônio Custódio Sobrinho. Hoje iremos para mais uma videoaula sobre as classes gramaticais do artigo e numeral. Portanto, são classes gramaticais simples que já foram estudadas no início do ano na Escola Antônio Custódio Sobrinho. Então, vamos para a nossa aula? Espero que vocês revejam e compreendam. Artigo. Observem só que é o artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo e tem a função de particularizá-lo ou generalizá-lo. Os artigos variam em gênero, masculino ou feminino, e em número, plural ou singular, de acordo com o substantivo que acompanham. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Portanto, eu acabei de ler, mostrar para vocês o conceito do artigo, que é uma classe gramatical que, de certa forma, acompanha o substantivo ou determina o substantivo. É um determinante do substantivo. Portanto, e pode ser definido ou indefinido, como eu irei mostrar para vocês melhor. Artigos definidos e indefinidos são aqueles que particularizam o substantivo, ou indefinidos são aqueles que generalizam o substantivo, indefinindo-os. Portanto, os definidos se classificam em o, a, os, as, e os indefinidos em uma, uns e umas. Simples, né? Acho que você está até lembrando que já foi visto isso aí em aulas passadas, ok? O artigo, que é um determinante do substantivo, tá certo? E que acompanha ele, definindo ou indefinindo esse substantivo. Os artigos podem se unir a outras palavras, como nos exemplos a seguir. Observe aí, ó. Dir mais a, dá. Dir mais o, dó. Em mais a, na. Em mais o, nó. Di mais a, das. Di mais os, dós. Em mais as, nas. Em mais os, nós. Tanto no singular quanto no plural. Isso aqui vocês irão estudar um pouquinho mais na frente, quando vocês estiverem estudando as preposições, porque elas se unem com os artigos para formar uma contração do artigo com a preposição, ok? Vamos para a classe gramatical do numeral. É uma classe gramatical da qual vocês estudam bastante dentro da matemática. Os numerais são palavras que têm a função de indicar quantidades definidas. Além de quantidades, os numerais podem expressar a ideia de ordenação. Então, recapitulando, é uma classe gramatical bastante utilizada na disciplina de matemática, onde você estuda e você consegue classificá-los. Observem só a classificação deles. Veja a diferença entre algarismos, sinais gráficos e numerais palavras. Observe algarismos e numerais. Eu tenho os arábicos, onde vocês podem observar 1, 2, 3, 4 e por aí se vai, tá certo? Que vocês sabem que os números são infinitos, tá certo? É até simplificado. Romanos, que é de acordo com os arábicos, você vê a classificação do número 1, do número 2, do número 3, do número 5 e até do número 1000. E os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários.
Esse da qual você utiliza mais no dia a dia, você utiliza mais na disciplina de matemática. Portanto, eu tenho os cardinais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e são infinitos, tá certo? São infinitos números. Temos os ordinais, que indicam uma ordem, multiplicativos, dobro, duplo, dúplice, triplo ou tríplice, quadruplo, quintuplo, sextuplo e por aí se vai a classificação dos multiplicativos. Fracionários, meio ou metade, terço, quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Então, décimo, nono. Portanto, eu tenho essa classificação dos números em algarismos e numerais, da qual, se vocês perceber, aparece muito nos textos. Então, nos textos onde você utiliza diariamente, as receitas, nas bulas de remédio, em quantidades, por exemplo, de refrigerantes, no peso, na altura. Então, você utiliza demais os números, eles estão presentes em tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, tá certo? Até na chamada que a gente faz em sala de aula, na organização de uma fila. Então, gente, se faz necessário você ser conhecedor dessa classe dos numerais, ok? Então, só resumindo tudo que a gente viu até agora, a gente estudou a classe gramatical do artigo e numeral. Artigo, que é um determinante do substantivo, que esse artigo ele se classifica em definido e indefinido, certo? E a classe dos numerais, principalmente dos numerais da qual a gente utiliza mais no nosso dia a dia, que são os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Os algarismos romanos a gente é utilizado mais nas contagem de século, nos livros de história, você observa muito a questão dos algarismos romanos. Mas no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente utiliza mesmo os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionário. Então, espero que tenham gostado dessa videoaula, que tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Tchau!